Como combater a ansiedade? Essa pergunta surge direto para mim, muitas vezes. Como fazer para lidar com a ansiedade? Fique aqui conosco. Já vamos falar sobre esse tema. Saudações, queridas pessoas. Hoje nós vamos estar falando sobre ansiedade, que é essa situação aí que tem aumentado muito mesmo. As pessoas têm me procurado muito. E novamente, aqui comigo para a gente conversar, meu amigo Oli, que está aqui. Oli, obrigado por estar aqui comigo novamente. E é muito bom quando a gente faz essa troca de ideias, né? Essa conversa sobre esse tema, como você já disse para mim, me pediu inclusive falar sobre isso, porque diz que tem aumentado muito mesmo, né? Leomar, muito obrigado pelo convite. A gente está aí conversando, batendo um papo e eu estou ansioso para poder saber a resposta de como eu posso curar a ansiedade, né? E eu sei que tem muita gente que também tem esse problema. Muitas mesmo. Você falou, é verdade. Hoje tem mostrado estudos que têm aumentado cada vez mais, que as pessoas têm passado por isso, as pessoas têm procurado recursos, eu sei pelos atendimentos que a gente tem, e também muitas pessoas nos meus treinamentos, elas chegam com ansiedade, e o grande objetivo do treinamento é também ajudar as pessoas a isso. Então, tem crescido e muito a ansiedade na nossa sociedade. Leomar, por que está crescendo isso, né? Porque realmente, antigamente não existia tanta ansiedade, as pessoas não eram tão ansiosas, não eram tão preocupadas. Da onde que está surgindo isso? Tem alguma coisa a ver com celular, com a correria do dia a dia? Com o que tem? Da onde está vindo isso? Interessante. Eu posso dizer para você que tem e ao mesmo tempo não tem. É interessante a resposta. Mas por que eu estou falando isso? Eu diria que a ansiedade primeiramente nós temos ainda uma dificuldade de ser grato ao que nós já temos. Nós temos uma dificuldade de fazer isso. A gente muitas vezes está muito mais conectado com o pensamento daquilo que ainda nos falta. Então por que o celular, a TV pode ter um tanto de influência? Porque muitas vezes eu fico olhando ali e enxergo as coisas que eu não tenho ainda. E por eu não ter isso ainda, eu me conecto e pode aumentar essa vontade de ter e automaticamente me gera ansiedade. Mas claro, tem muitas outras coisas que fazem sentido também. Mas o celular, já que se perguntou, pode ter isso porque a gente fica enxergando ter essa vontade de querer ter o que a gente está enxergando nas imagens. Essa ansiedade pode causar alguma doença maior ali lá na frente, no futuro? Sim, perfeito. A gente sabe disso, muitos estudos têm sobre isso. Por exemplo, a maioria das pessoas depressivas, elas vêm por causa de uma ansiedade, né? A pessoa sempre estava nesse movimento de ansiedade, até que chega a aprofundar. Então, muitos casos são de pessoas que estavam ansiosas. O que acontece, que a gente percebe muito assim, as pessoas ainda não foram ensinadas a como elas lidarem com isso. Quando você realmente, quando está ansioso, você foi incentivado a parar, a fazer aquilo que os antigos falaram muito. Vai lá, respira fundo, senta, descansa. E se você tem problema de ansiedade, procura fazer isso. Usa técnicas de respiração, existem várias técnicas. Por exemplo, existe uma técnica aqui que eu posso falar 5-2-4-2. O que eu faço? Eu inspiro contando até 4, eu aguardo 2 segundos e eu solto o ar 5 vezes. Aguardo novamente 2 segundos. Exatamente isso. Por quê? Porque vai acalmar a mente. O Augusto Cury, que é um dos grandes brasileiros que nos ajuda muito a entender o ser humano também, ele fala muito da síndrome do pensamento acelerado. E pessoas que estão sempre aceleradas, elas têm muita chance de ser ansiosas. Então, ansiedade, uma coisa, é conseguir acalmar a mente, principalmente. Acalmar a mente. Parar de querer ter aquilo que não tenho ainda, se conectar mais com o que eu já tenho. Tudo isso pode ser benéfico para a ansiedade. Eu vejo que tem muita gente que fala assim, mas eu não sou ansioso, eu não sofro de ansiedade. Como a pessoa faz para ela saber se ela é ou não ansiosa? Ou até que ponto isso é uma coisa saudável, ou a partir de onde que começa a pessoa a ter ansiedade? Gostei da pergunta por até que ponto é benéfico. Um pouco de ansiedade eu digo que sempre é importante. Porque quando nós estamos um pouco ansiosos, nós também somos movidos por uma energia de querer fazer as coisas. Uma pessoa um pouco agitada, um pouquinho mais ansiosa, ela geralmente ela enxerga mais para frente, ela procura soluções também. Então tem lugares, tem áreas que podem ser um pouco benéfico, né? Agora sim, nós temos que cuidar quando é demais. Aí já começa a ser prejudicial, a pessoa sofre, ela já tem doenças baseadas nisso, né?
Porque a maioria das pessoas ansiosas, ela começa a ter dificuldade de dormir, por exemplo. É uma das coisas que acontece muito com as pessoas ansiosas, a dificuldade de dormir. Ela parece que está sempre nesse movimento que precisa as coisas, tem que andar, ela sempre está com pressa. Né? Pessoas ansiosas geralmente estão com pressa, se ficar aqui para assistir 10 minutos a pessoa já não aguenta, né? Então como é que eu posso ir fazendo? Eu começar a mudar o meu discurso. Nós temos uma mente poderosa, uma mente que nos ajuda. Essa mente veio para ajudar. Nós precisamos parar de pensar que não, que a nossa mente está aí só por acaso. Ela está ali para nos ajudar. Começa a se conectar com a sua mente. Começa a falar com você. E agora eu quero falar uma coisa para você. Tem uma outra sabedoria muito grande que não nos ensinaram de aproveitar. Você tem um coração. E quando nós começamos a usar a sabedoria do coração, a cura acontece muito mais rápido. Para, respira, sente o que está acontecendo. Alguns estudiosos garantem que o nosso coração ele sabe 60 vezes a mais do que o nosso cérebro. Então imagina, se a gente está pensando e quebrando a cabeça, querendo pensar muito e fica ansioso por causa disso, imagine se a gente parasse mais, respirasse, conectasse, ouvisse mais as sensações do coração, com certeza a nossa ansiedade ia diminuir muito, muito mesmo. Nossa, é uma excelente dica. Leomar, você comentou a respeito da síndrome do pensamento acelerado, né, do Augusto Cury. Qual que é a relação disso com a ansiedade? Como a gente pode tentar fazer para acalmar os pensamentos? Né? Você já comentou a respeito da respiração. Qual que é a ligação do pensamento acelerado e da ansiedade? Ok. Se a gente pegar as duas coisas, elas vão ter uma bastante afinidade, porque assim, quando eu estou no pensamento acelerado, eu sempre tenho que estar na frente, eu tenho que estar na frente, eu estou fazendo algo, digitando, escrevendo, mas o meu pensamento já está lá na frente. Então isso acaba sendo... falta congruência no que eu estou fazendo. Fica difícil para mim fazer algo se o meu pensamento está conectado com outra coisa. Você não foca nem no aqui e nem lá na frente, exatamente. Né? Porque você não faz direito nem o agora e nem o depois. Exatamente. Acaba ficando nesse jogo aí. Então o que acontece? No fundo é uma ansiedade. Porque o ansioso geralmente ele está fazendo isso também. Ele está sofrendo, ele não consegue ter a presença. Espera aí. Por que será que isso está acontecendo? A pessoa que está com o pensamento acelerado, ela não consegue parar para perguntar, espera aí, tá, mas já são tantas vezes que eu estava preocupado com algumas coisas e acabou não acontecendo. Então talvez isso também não aconteça. Porque a maioria das pessoas ansiosas, elas já estão imaginando coisas lá na frente. E se a gente demorar, e se eu atrasar, e se eu não sei o quê? Então ela acaba fazendo um retrocesso na produtividade. Muitas pessoas ansiosas têm dificuldade de produzir bons resultados, porque tem que ser acelerado, precisa correr por cima. Então uma coisa que você pode fazer, agora eu entendo, isso já passou. Se conecta com algo, entende ali, é verdade, isso é coisa que já passou. Mas se me aconteceu o que aconteceu lá atrás, e se eu capotar o carro de novo, e se eu ficar pobre de novo, e se eu... Então você vai falar, deixa isso que já passou no passado, tá, gente? Olha pra você, fala pra você e fala assim, isso já passou. Isso já passou. Porque quando eu faço isso, eu tenho mais chance de ir levemente pra frente. Ao invés de ficar carregando ou me torturando com esse medo aí de que possa acontecer novamente. Ou seja, uma coisa que as pessoas não precisam se preocupar é que toda semana vai ter episódio do podcast, então não precisa ficar ansioso para ver os novos episódios. Exatamente. Né? A pessoa sabe que ela não precisa ficar se preocupando com possíveis futuros que lá no fundo nunca vão acontecer, e quando acontecer, as coisas vão acontecer porque precisariam acontecer, e isso faz com que a pessoa viva mais tranquilo, mais leve e sem ansiedade. Certamente. E isso que você falou é muito interessante, porque assim, gente, quando acontecer, é incrível como a gente tem força para resolver as coisas. Quando a gente está passando por um desafio, né? É incrível, gente. Eu fali, eu fiquei sem nada, muito menos do que nada, e eu tinha duas escolhas, ficar me torturando, ansioso por causa disso, ou falar, verdade, vamos ver como é que eu vou pagar as minhas dívidas agora. Eu estava com grandes dívidas. E aí, gente, 3 anos e pouco eu já estava zerado de novo, já tinha acabado as dívidas. Então, sai desse movimento, comece a trazer para dentro de você. Eu gosto muito da frase, isso também vai passar.
isso também vai passar. Eu vou encontrar uma maneira de resolver. Fui falar com meus credores, fui falar com as pessoas, falei, olha, eu vou te pagar. Eu não sei quando, mas eu vou te pagar. E quando a gente aprende a fazer isso, gente, e é isso que a gente procura trabalhar, nós temos um treinamento, por exemplo, tem um treinamento chamado Curas, né? Esse Curas é justamente a gente curar essas coisas também. Nós temos tantas dificuldades, a pessoa fica com aquele medo, aquela ansiedade, e aí ela não produz para inclusive conseguir pagar as contas dela. Nossa, tudo tem ligação com a ansiedade, né? Então é algo fantástico. Fantástico sim, e nós podemos fazer por nós, tá? Os outros não vão fazer por você que está assistindo. É você que precisa fazer por você. E no treinamento Cura, se um dia você tiver a oportunidade de participar, ou se você continuar participando aqui conosco com frequência, eu tenho certeza que você vai melhorar e mudar muito a sua vida. Obrigado, Lee. Maravilha. E se você quer continuar tendo mais desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, curte esse vídeo e tchau!